texto de ontem, para a gente fazer aqui a conclusão dele. Todo o povo de Deus. Texto de ontem, nós fizemos a leitura, Mateus, capítulo, sim, aliás, Lucas, capítulo 5. Não sei quem é a sua Bíblia, hoje aqui comigo, só que nós vamos ler só o versículo 9. Lucas, capítulo 5, versículo 9. Só para a gente fechar aqui algumas colocações, onde nós só fizemos a análise do texto. Diz assim o verso 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Muito bem, essa é a primeira parte que nós estaremos tratando. Explicamos já ontem essa questão do verbo ensinar, certo? E nós vamos ficar nessa outra parte do verso 5. Muito bem. Percebam que ontem nós falamos sobre esse capítulo, não fizemos as colocações finais. Eu quero só fazer as colocações finais, depois estaremos partindo para outro texto. Vocês observaram o poder do ensino. Falamos ontem o que é logos. É claro que no texto está no acusativo, objeto direto, né? Logon. E o outro texto, rema, no verso 5, nós falamos que é a palavra falada. Naquela época, vocês ouviam que as pessoas diziam assim: não, diga rema que o milagre acontece. Porque eles diziam que o segredo estava no rema, que era uma palavra poderosa, a palavra dita. Mas a palavra rema, ela vem do logos, que é a palavra que Cristo ensinou. Então, o segredo não está naquilo que você pronuncia, o segredo está naquilo que você obedece. Todo o sucesso de um pastor, todo o sucesso de um ministério está na obediência, não está naquilo que você sabe, naquilo que você estuda. Porque se eu tiver apenas isso, não vai trazer crescimento para mim. Em João 17,3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Perceba que os judeus, eles possuem os oráculos divinos, os judeus possuem a Torá, os judeus possuem até mesmo a Cabala ou a Cabalá, que é o lado misterioso deles. Eles possuem tudo isso, mas o segredo não está no conhecimento daquilo que você possui. É claro que Francis Bacon, ele vai dizer: saber é poder. Ele vai trazer essa colocação, mas é um poder que você manipula para as suas circunstâncias. Isso estava presente no empirismo, está presente também no racionalismo. Quanto mais você sabe, mais você pode administrar. Na obra O Príncipe de Maquiavel, ele falou mais ou menos isso, de você conhecer para usar de malandragem, para usar de artimanha. Então, esse tipo de conhecimento ele pode ser prejudicial. Agora, o conhecimento de Cristo, quando Pedro diz na sua segunda carta, 3,18, crescei na graça e no conhecimento, ali é o conhecimento espiritual. Quando a Bíblia diz: os filhos de Eli não conheciam ao Senhor, eles conheciam toda a tradição judaica, eles conheciam o que a lei falava, mas eles não conheciam ao ponto de terem relacionamento com Deus. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz em Mateus 7, ele diz: Senhor, ele deixou bem claro, quando você pode observar, ele explica: mas no teu nome expulsamos demônio, mas no teu nome. Aí Jesus disse: eu não vos conheço. Ou seja, o fato de você possuir conhecimento para manipular as coisas de Deus não é a garantia de que Deus está com você. Não é. Então é muito importante que cada pastor saiba disso. Em João 4, Jesus diz assim: a salvação vem dos judeus, porque Jesus vem do judaísmo. Mas perceba que Paulo vai dizer que
não é verdadeiro israelita quem nasce do judaísmo, e sim quem nasce da fé na palavra. Então, como nós estamos falando para pastores, é muito importante que às vezes nós pastores nos arrogamos dos nossos títulos e na nossa posição hierárquica. Mas é bom que se lembrem todos que nós não temos, ou que Deus não tem capacitação de títulos, não. Jürgen Roloff, em uma obra que ele escreve, ele mostra que a palavra apóstolos, ela é resultado de uma autoridade pelo bom trabalho, pelo bom caráter e pela afinidade dos apóstolos que tinham com Cristo. Então nunca veio da igreja, ouçam bem isso, nunca veio da Bíblia a ideia de uma hierarquia padronizada. Não, senhores, quando a igreja conhece apóstolos, esse verbo apostelei no infinitivo, na verdade foi pela tradição e o respeito que a comunidade tinha por aqueles que foram escolhidos por Cristo, mas não de forma deliberada, de dizer assim: aqui está o doutor fulano de tal apóstolo. Não, senhores. Primeiro que todos esses títulos na Bíblia, poimem, pastor, arque, um chefe, ou então apóstolos, apostelem, nada desses títulos, eles foram hierarquizados. A Igreja Católica, no final já do segundo século, ela tinha bispos em cidades grandiosas, e cada bispo de uma cidade grandiosa que tinha um conhecimento teológico, ele se achava uma pessoa importante. Então quem era de cidade maior era reconhecido como uma pessoa mais importante. Daí a palavra bispo, ela passou a ter uma figura de alguém que liderava diversas cidades. Quando Paulo diz a Tito 1,5: eis que eu te deixei em Creta para colocar as coisas em ordem. E quando você vai para Filipenses 1,1, Paulo diz assim: na igreja de Filipos havia bispos e diáconos. Então você tem episcopos e você tem diáconos. Episcopos é um título que quer dizer apenas vigia. O pastor de uma igreja, ele é apenas um vigia do rebanho. E sabe quem é que diz isso muito bem? O apóstolo São Paulo, em Atos, lá no capítulo 20, a partir do versículo 28 e 29. Pastoreai, poimen do grego. Quando ele usa essa palavra pastoreai, ele está dando uma ideia rural, ele está dando uma ideia campestre, ele está dando uma ideia de um trabalhador que sofre com as ovelhas. E na verdade esse era um dos títulos preferidos de Paulo. Paulo gostava muito desse título. Então, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Mas ele diz também: vigiai. O Senhor vos constituiu bispos. Ali bispo é um vigia. Então todas essas nomenclaturas que elas foram surgindo, elas entraram no meio nosso. E onde é que está a autoridade pastoral? A autoridade pastoral não está no título. A autoridade pastoral está no caráter de Cristo que há em você. E quando a igreja te vê como um homem que ama, que cuida e que zela do rebanho. Então é muito importante. Aí o Jürgen Roloff, ele diz que a tradição, a igreja, por ver o modelo dos cristãos, ver o modelo dos apóstolos, a igreja passou a respeitar a liderança por causa do caráter que havia em Cristo Jesus. Nunca foi uma imposição, nunca foi. Então, e por que eu estou dizendo isso? Eu vou ser bem claro com os senhores. Eu não estou aqui para fazer agenda, eu não vivo de agenda, eu vivo da igreja. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, não prego por dinheiro. Eu estou aqui por uma missão, que nós temos que rever urgentemente, todos nós, a nossa forma de liderar. Eu queria colocar isso aqui no meu grupo. Nós estamos tendo algumas pessoas na internet que estão contra dízimo, contra pastor, contra a igreja. Tem um canalzinho lá também. Eu coloco. Altamente, e são pessoas que buscam conhecimento no original, em vários idiomas. Esses dias estavam desfazendo o livro de Gênesis, baseado na tradição Gilgamesh e do acadiano. Eu estou me dedicando nisso para poder refutar essas coisas. Então nós temos uma gama de pessoas na internet que elas 24 horas batem dízimo.
24 horas bate uma oferta, 24 horas bate uma